Senhoras e senhores, pessoas e pessoas, hoje é 1º de maio, ou seja, hoje é feriado! Mas, além do dia do trabalho, eu tô aqui pra falar de uma outra coisa que é celebrada na primeira quinta-feira de maio, e esse ano calhou de ser também no dia 1º de maio. O Dia Mundial da Senha! Pô, gente, aqui é um canal que fala de segurança digital. Você queria o quê? Que eu deixasse o Dia Mundial da Senha passar em branco? Por isso eu tô aqui com a minha escova de dentes pra falar sobre o assunto. Escova de dentes? Sim, eu já explico o que tem a ver, mas antes vamos dar um passo para trás. Para que você usa uma senha? Para provar para um sistema que você é você mesmo, né? Ou seja, para garantir a autenticidade do acesso. Por isso, essa etapa do acesso é chamada de autenticação. É o momento que serve para confirmar a identidade de quem acessa um recurso, ou seja, assegurar que as pessoas são quem elas dizem ser. E essa palavra autenticação deve estar soando familiar para você? É porque muito provavelmente você já ouviu falar em fatores de autenticação, sabe? Autenticação em 2 fatores, múltiplos fatores de autenticação. E o que são esses fatores de autenticação? Os principais são 4. O que eu tenho é algo que está fisicamente comigo. Pode ser um aparelhinho gerador de token, meu celular, que pode ter um aplicativo gerador de token como o Google Autenticador, por exemplo, ou que recebe esse token por SMS ou por e-mail, mas o fato é que chega em alguma coisa que fisicamente está comigo. Segundo tipo de fatores de autenticação, o que eu sou. É aquilo que faz parte de mim, ou seja, a minha biometria. É a minha impressão digital, é o reconhecimento facial, o reconhecimento de voz, reconhecimento de íris, de retina, é a biometria da palma da mão, que é a biometria vascular. Essa é interessante porque ela consegue ler o formato dos vasos sanguíneos na palma da mão, então ela só funciona se tiver sangue circulando. Então não adianta nada o ladrão cortar sua mão fora e levar a mão decepada no caixa eletrônico que não vai funcionar. E mais importante do que você saber disso é o ladrão saber disso, né? Porque depois que ele já tiver cortado a sua mão fora, o fato dele conseguir sacar o dinheiro ou não passa a ter um pouco menos de importância, né? Bom, mas vamos voltar para o assunto aqui e falar do terceiro fator de autenticação, do terceiro tipo de fator de autenticação. Onde eu estou? É a geolocalização, seja por um sinal de GPS ou pelo IP do dispositivo que você está usando. Imagina um sistema que só faz sentido a pessoa acessar se ela estiver fisicamente em um determinado local. Não está naquele local? Então barra o acesso, porque pode ser alguém tentando se passar pela pessoa. E finalmente, o quarto fator de autenticação, o que eu sei, é aquilo que eu consigo memorizar, ou seja, um PIN, um padrão de ligar os pontinhos para desbloquear o celular e uma senha. É importante ativar o uso de mais de um fator de autenticação quando essa possibilidade existir, porque alguém pode descobrir a nossa senha, mas dificilmente essa pessoa vai conseguir ter a nossa senha e mais o outro fator de autenticação que nós tivermos. Ela teria que descobrir a senha e ainda roubar o nosso aparelhinho de token ou o cartão, ou dar um jeito de burlar a nossa biometria. Então, ao usar mais de um fator de autenticação, você acrescenta mais uma camada de segurança que o criminoso teria que vencer para conseguir roubar as nossas contas. Contas em redes sociais, contas de e-mail, contas bancárias. E agora sim, vamos falar especificamente da senha, já que a gente chegou no nesse fator de autenticação. Até porque entre esses diferentes fatores de autenticação, a senha é a que mais está presente no nosso dia a dia. E uma informação no mínimo preocupante, para não dizer assustadora, é o levantamento que a NordPass faz todos os anos das top 200 senhas mais utilizadas. Vou mostrar para vocês. Então, estamos aqui no site da NordPass. E aí aqui a gente consegue perceber no ranking All Countries, todos os países, que a top 1, a senha mais utilizada no mundo é 1234566. Seguida por 123456789. Em terceiro lugar, 123456678. E outras senhas que não são sequências numéricas são senhas muito óbvias. Password, que é senha em inglês. QWERTY 123, que se você olhar para o seu teclado, a primeira fileira de letras vai formar essa sequência de letras QWERTY. Secret, né, que é a palavra segredo. Então são senhas extremamente óbvias. E vamos procurar aqui especificamente o Brasil. Também não foge desse padrão. Primeiro lugar, 1234566. Segundo lugar, QWERTY 123. Né? E aí no quarto lugar já voltam as sequências numéricas, 123456789. Uma outra senha que é importante ressaltar, tem em oitavo lugar a senha admin. Ela é muito comum porque ela é a senha que vem padrão em muitos dispositivos como roteadores, modem. Então ela já vem como uma senha padrão para você entrar naquela tela de configuração, onde você nela vai definir a sua senha do Wi-Fi, mas a senha desse usuário administrador do aparelho dificilmente as pessoas alteram. Então ela acaba se tornando uma das senhas mais utilizadas no mundo, exatamente por essa característica de ela vir como padrão nos equipamentos e as pessoas não alterarem. Né?
E no caso dessas senhas que são muito simples e muito óbvias, nós temos um risco duplo. Primeiro, por serem as senhas mais usadas, elas vão ser as primeiras senhas que um criminoso vai tentar usar, já que a chance da senha da vítima ser uma dessas é alta. E segundo, por serem senhas simples, é muito rápido quebrá-las em um ataque de força bruta. Esse tipo de ataque ele funciona assim: o criminoso coloca um programinha de computador para fazer várias tentativas de acesso, usando uma lista enorme de senhas ou tentando várias combinações de caracteres até encontrar aquela que bate com a senha da vítima. E quanto mais simples é a senha da pessoa, como essa sequência numérica 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, mais rápido esse programa chega na senha correta. É por isso que alguns sites e sistemas te bloqueiam depois de digitar algumas vezes a senha errada, para evitar que esses programinhas continuem tentando uma senha atrás da outra indefinidamente até encontrar aquela que dá certo e libera o acesso. Então é por isso que é importante cadastrarmos senhas fortes. Mas o que caracteriza uma senha forte? Primeira coisa, o comprimento da senha. Cadastre senhas com no mínimo 8 caracteres. E atualmente já há especialistas recomendando pelo menos 12, porque 8 já é pouco, e eu já vi recomendações de que seja no mínimo 20. E por que isso? Porque com a capacidade de processamento dos computadores cada vez maior, vai ser cada vez mais rápido um programinha desses de ataque de força bruta fazer tentativas de acesso com listas cada vez maiores de possíveis senhas. E é por esse motivo que já tem gente defendendo a extinção da senha e a utilização de outros tipos de autenticação e substituição, porque acreditam que logo a senha teria que ser uma redação do Enem em número de caracteres para ser considerada segura. A segunda coisa é a complexidade. Inclua letras minúsculas, maiúsculas, números e caracteres especiais na sua senha. Isso faz com que ela seja mais complexa, com mais variáveis a serem consideradas, dificultando o trabalho de um programinha de força bruta desses, por exemplo. E a terceira é a imprevisibilidade. Evite ordens lógicas ou palavras e datas fáceis de adivinhar, como nomes de parentes, datas de aniversário, porque é o tipo de informação que um criminoso consegue obter a partir de qualquer vazamento de dados pessoais, ou mesmo que alguém que conhece você pode deduzir simplesmente por te conhecer. Mas isso significa que uma senha forte tem que ser assim? Pois é. Quanto mais parecido com isso, melhor. Mas como é que eu vou memorizar uma aberração dessas? Parece que a pessoa que cadastrou essa senha pegou no sono, caiu de cara no teclado e quando acordou era isso que estava aparecendo na tela. Mas e se, na hora em que a pessoa vai cadastrar a senha, ela tiver uma regrinha simples que faz ela chegar nessa aberração, como você diz? Ela, por exemplo, sempre pega uma frase e usa apenas as duas primeiras letras de cada palavra, a primeira maiúscula e a segunda minúscula, e nesse caso a frase foi: eu quero um sorvete. Bora ser feliz? E para não ter apenas letras, o 1 virou o numeral 1. Então, essa frase virou essa senha. Eu quero um sorvete. Bora ser feliz? E claro, não precisa ser exatamente essa regra. Pode ser qualquer uma que gere uma senha que pareça totalmente aleatória, mas que faça sentido para você, e assim você vai conseguir memorizar com mais facilidade. Não quer se dar o trabalho nem de memorizar as senhas? Uma alternativa é usar um aplicativo gerenciador de senha, por exemplo. Ai, e se hackearem o meu gerenciador de senhas, o bandido vai ter todas as minhas senhas na mão dele. Tem um hacker ético chamado Gabriel Pato, bastante conhecido na internet pelo conteúdo que ele produz, vale a pena procurar pelos vídeos dele, ele é bem legal, recomendo. E ele já contou algumas vezes em podcasts, em vídeos que ele publicou, como ele faz com as senhas dele usando aplicativos gerenciadores de senha, e eu achei que é uma solução genial. Vamos supor que ele vai criar uma senha no Gmail, por exemplo, ele vai criar uma conta no Google. Na hora de gravar a senha, ele faz o aplicativo gerenciador de senha dele gerar aquela senha maluca que cumpre todos os requisitos, 200 milhões de caracteres, letra, número, caractere especial, hieróglifos, sinais alienígenas, implantações, e aí ele coloca aquela senha doida no site do Google e antes de salvar, ele completa com uma palavrinha simples que seja fácil dele memorizar. Mas a palavrinha não entra para a senha que fica armazenada no aplicativo gerenciador de senha. Então você tem o melhor dos dois mundos. Senhas complexas, geradas pelo gerenciador de senha, com aquela complexidade enorme, mas se alguém hackear o aplicativo, vai ter só um pedaço da senha. Tá, agora você pode parar de encher minha paciência porque eu já cadastrei uma senha bem forte aqui. Não preciso me preocupar com mais nada. Pode ir embora. Não é bem assim. Mesmo tendo a senha forte, é importante tomarmos alguns cuidados. Primeiro, evite cadastrar a mesma senha em sites diferentes. No mínimo naqueles sites que se descobrem a sua senha ou se ela vazar, o estrago vai te causar mais dor de cabeça.
Contas de e-mail principais ou mesmo secundárias, mas que você usa para recuperar senhas de outras contas, lojas online que têm seus dados cadastrados, inclusive de cartão de crédito, redes sociais. Isso porque se uma senha dessas for comprometida, a pessoa que descobriu essa senha vai tentar usá-la em outros sites. Se você usar senhas diferentes, o estrago vai ficar contido só naquele site de onde a senha vazou. Já se você usar a mesma senha em outros sites, aquela pessoa vai conseguir acessar todos eles. E a sua vida digital inteira passa para as mãos dela. Segundo cuidado, evite deixar as senhas anotadas em locais visíveis e de fácil acesso. Outras pessoas podem ver a sua senha e utilizá-la indevidamente. Sabe aquele post-it amarelo gigantesco que chama a atenção de todo mundo? Como é que alguém não vai desviar o olhar daquele troço amarelo colado no seu monitor com a sua senha anotada ali? E o terceiro cuidado, evite compartilhar a sua senha com outras pessoas. Primeiro, porque ela pode fazer mau uso dela. Qualquer coisa errada que a pessoa fizer para o site que ela estiver acessando, ou para o sistema que ela está acessando, vai constar que foi você quem fez. E segundo, porque você não tem controle da segurança que essa pessoa vai ter com a sua senha. Por exemplo, você pode não anotar a sua senha no local visível, mas essa pessoa anota nesse post-it enorme amarelão e cola no monitor dela. Pronto, aí todo mundo vai ver a sua senha, mesmo que você tenha cuidado tão bem dela. Sempre que você suspeitar, e principalmente se você tiver a confirmação de que a sua senha foi descoberta por outras pessoas, altere imediatamente. Faça isso antes que a pessoa que tiver invadido a sua conta faça. Porque uma vez que ela tenha mudado a sua senha e outros canais secundários para recuperação de senha, como o endereço de e-mail ou número de telefone, vai ficar bem mais difícil você conseguir reaver aquela conta. Ah, tudo isso foi bastante educativo, várias dicas que eu não conhecia, mas até agora você não falou o que a escova de dente tem a ver com isso tudo. É que a senha é igual a escova de dentes. Você não empresta para os outros, você não usa dos outros e você ainda troca de vez em quando. Aff. É uma comparação ridícula, mas eu tenho certeza que você vai se lembrar justamente por ela ser ridícula. E se você realmente se lembrar, então o objetivo foi cumprido, certo? Então fique ligado no nosso conteúdo, siga o Cybereduca em todas as redes sociais. Não se esqueça de deixar o joinha e se inscreva aqui no canal, porque a gente sempre tem uma dica para você usar a internet de uma maneira mais segura. Um abração e até mais!